Eu peço aos benfeitores espirituais que possam estar com cada um de vocês nessa manhã de domingo, com os seus familiares, e que nós possamos ressignificar o nosso dia, a nossa existência, os nossos propósitos. Começamos com aquela música lá do Marcelo Diamond, E Eu Seguirei o Sol. Não sem propósito, o nosso tema de hoje é prossigo para o alvo, prossigo na luz do sol, prossigo em direção a Jesus, que é o nosso mestre e guia, prossigo porque a lei de Deus me colhe pelo caminho, me levanta pela sua misericórdia e me ajuda a seguir. E as nossas reflexões vão girar em torno de 2 versículos da carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 3, versículos 13 a 14. Bom, eu me empolguei aqui, a carta é a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 a 14. E eu peço a permissão para ler os 2 versículos, porque aí eu fico integral ao texto e a gente pode começar as nossas reflexões. Quando Paulo diz assim: irmão, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos nossos corações. Eu ainda não alcancei o mérito da redenção. E tenho certeza que essa redenção, que esse novo propósito em Cristo é o que todos nós anelamos, é o que todos nós buscamos, mas nós ainda não alcançamos. Estamos no mundo de provas, expiações, estamos no mundo de dores, estamos no mundo onde somos confrangidos por misérias, por dificuldades, por pandemias, mas o que nos recomenda o apóstolo Paulo? Esquecer o que ficou para trás. Esquecer as angústias, esquecer os choros, esquecer as dificuldades, esquecer o quanto eu errei e mirar para frente. Porque, como nos diz Francisco Cândido Xavier, e aqui eu faço uma ponte, Paulo de Tarso, Chico Xavier, eu não posso voltar atrás para fazer um novo começo, mas eu posso começar agora a fazer um novo fim. Então o convite que eu faço para vocês é: vamos esquecer o que ficou para trás? Vamos esquecer as discussões, as mágoas, as dificuldades. Vamos esquecer aqueles erros nossos que ainda nos trazem culpas, que ainda nos trazem remorsos, porque a misericórdia de Deus nos levanta. E vamos olhar para frente, com aqueles olhos de ver o mundo sob outros prismas, sobre outras cores, sobre outras possibilidades, e divisar uma vida nova, divisar novos horizontes, passar a ver as pessoas sobre outras tintas, porque é isso que Deus espera de nós. Porque é isso que Jesus espera de cada um de nós. E tenho certeza que cada orador, nesses 69 anos, neste mês de aniversário da casa, ele, por certo, está dizendo coisas que muitos de vocês já sabem. Mas a nossa proposta é devolver o entusiasmo cristão, nos abraçar virtualmente para que nós não percamos esse senho de felicidade, esse senho de certeza de que Jesus e os bons espíritos estão conosco. Vamos prosseguir para o alvo, marchar para a frente, buscar a nossa plenitude, porque, como nos diz o insigne Leon Denis, chamado de o apóstolo do Espiritismo, num livro notável que eu deixo como sugestão de leitura para vocês, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, não há alma que não possa renascer. Não há alma que não possa se fazer nova. Não há alma que não possa gerar brotos verdes que vão reverdecer com as esperanças em Jesus, que vai pavimentar novos caminhos pelo mundo. Então, sigamos o sol, prosseguimos para o alvo que Jesus está com cada um de nós. E como eu busquei uma inspiração paulina para as nossas reflexões, eu quero dizer que eu estou tirando grande parte dessas reflexões dessa obra aqui, Paulo e Estevão, talvez a magna obra da literatura de Francisco Cândido Xavier, quando Emmanuel vem trazer traços do cristianismo primitivo, de Paulo, de Estevão, de Pedro, de Tiago, daqueles dias que homens tinham grandes dificuldades para ser cristãos, que se reuniam nas catacumbas, que eram perseguidos, mas mantinham a chama do ideal,
a mesma chama que nós não podemos perder hoje, seja porque temos problemas na família, seja porque temos problemas pessoais, problemas advindos do coronavírus, seja porque faceamos desencarnação. Lembrar daqueles homens que, mesmo sob o império das dificuldades, seguiram em frente e diziam: Ave Cristo, nós estamos contigo. E o apóstolo Paulo, ele tem um traço da sua vida, da sua marcha ascensional, prosseguindo para o alvo, Jesus, que eu quero repetir com vocês. Tenho certeza que é um trecho muito conhecido dos vossos corações, mas que vale a pena nós repisarmos. Quando ele, saindo de Jerusalém, porque queria ir ao encontro de Ananias em Damasco, ele julgava que Ananias era o responsável pela conversão da sua Abigail ao cristianismo. E o cristianismo era uma seita que ele considerava herética, contra os princípios da Torá, da lei mosaica. Então ele reúne alguns homens no Sinédrio, toma aquele deserto escaldante e vai para perseguir cristãos e para matar Ananias. Mas o deserto para Saulo, que se fez Paulo, foi um grande palco de autodescoberta, um palco de autoconhecimento, onde ele pôde facear Jesus, que é o nosso modelo e guia, porque no momento decisivo da sua existência, o seu cavalo empina. E vamos aqui reconstruir a história, porque na época nós não tínhamos cavalos, eram camelos. Então o seu camelo empina, porque na sua frente estava o mestre, uma luz que faz cava nos seus olhos, que era capaz de deixar-lhe cego, ainda que momentaneamente. E ele, caindo ao chão, olha-se para aquele homem de uma aparência inovidável e pergunta: quem és tu? E Jesus responde: eu sou Jesus, o alvo para o qual deves prosseguir. E Paulo faz aquela metamorfose instantânea na sua vida e pergunta a célebre questão que é para cada um de nós também, talvez, a magna questão das nossas vidas. Que queres que eu faça, Senhor? Por onde queres que eu ande? Por onde queres que minhas mãos trabalhem? Quais são os caminhos que eu devo seguir? Qual é o objetivo da minha vida? Qual é o grande alvo da minha existência? Porque até hoje eu perseguia cristãos. Eu era indolente contra aqueles que não seguiam o mesmo culto que eu. Mas daqui para frente. E Jesus não dá a resposta de imediato. Apenas diz: não recalcitre contra os aguilhões. Não recalcitre contra essa força da vida que te propele para um objetivo nobre. Entra na cidade. E lá lhe será dito o que há de fazer. E vamos ver a inflexão desta grande alma. Porque de Saulo em hebraico, que quer dizer orgulhoso, ele se transforma em Paulo, que no latim quer dizer pequeno. Mas Jesus não dá a resposta. Dá um roteiro, dá um objetivo que nós podemos seguir também nas nossas vidas. Entra na cidade. Porque nos dias de hoje, também nós somos aqueles que estamos tombando dos cavalos, dos camelos, porque tínhamos a nossa vida. Porque tínhamos a correria das nossas obrigações, porque vivíamos no mundo sob o palco do orgulho, do egoísmo, muitas vezes sem ter tempo para as coisas celestes, para os ideais do espírito, até que veio um pequenino vírus, invisível ao olho humano e literalmente, fazendo uma metáfora, nos tombou do camelo, nos tombou do cavalo e vem nos mostrar o nosso compromisso com Jesus. E vem nos devolver o grande alvo da nossa existência, para que nós possamos, tal qual Paulo, indagar a ele: que queres que eu faça? E com certeza Jesus não nos dirá de uma forma direta, mas nos recomendará entrar na cidade. E qual a significação profunda desse entrar na cidade? Uma significação psicológica que quer dizer: entra dentro de você mesmo, conhece-te a ti mesmo, mergulha as sondas existenciais para saber por que estás no mundo. Por quê e qual é o seu objetivo, de onde veio e para onde vai. E nós precisamos entrar nessa cidade, tal qual Paulo entrou na cidade de Damasco.
teve a visão devolvida por Ananias, a quem ele queria matar. E depois, 3 anos no deserto de Palmira. Outros 3 anos como humilde tecelão, até descobrir-se um pregador de Jesus aos gentios. E qual é o nosso alvo? Mergulhar dentro de nós mesmos, fazer essa inflexão em busca do alvo Jesus, refletindo no deserto das dificuldades e depois nos colocarmos a trabalhar no pouco, a trabalhar na simplicidade do nosso dia a dia, tal qual Paulo se fez tecelão. Porque se soubermos ser fiéis no pouco, ele nos confiará mais. Quem sabe teremos outras obrigações, quem sabe teremos maiores responsabilidades. E por que eu quis contar e iniciar com essas reflexões? Porque o nosso alvo é Jesus. Porque o nosso alvo é a vivência do seu evangelho. Nós não estamos no mundo para escutar o cântico das sereias da mitologia grega da matéria, dos postos de destaque, dos likes nas redes sociais. Nós não estamos no mundo para receber aplausos, para sermos notados, para ganharmos dinheiro, muito dinheiro, para termos aquilo que o mundo consagra como sendo o vencedor do mundo. Porque são vitórias de pirro, vitórias momentâneas, vitórias que elegerão destaques por um momento, mas que trarão depois séculos de reparação para aquele que não soube migrar nos verdadeiros objetivos, que são os objetivos do Cristo. Qual é o nosso alvo? Jesus e a sua proposta de reviver a simplicidade, de reviver o perdão, de reviver o amor, de revivermos os laços da vera fraternidade uns com os outros. Não, por outra razão, estamos comemorando 69 anos desta casa, que tem sido um alvo existencial para muitos de nós, porque aqui, quando fazemos a sopa, nós olhamos para as outras pessoas e nos vemos nela, tal qual Madre Teresa de Calcutá, uma vez foram lhe perguntar qual é a sua religião, e ela respondeu, você. Porque todas as vezes que eu tiro uma pessoa da lata do lixo em Calcutá, todas as vezes que eu educo uma criança, todas as vezes que eu cuido de uma pessoa com hanseníase, eu estou sendo religiosa. Eu estou escrevendo pelas mãos de Deus uma mensagem de amor no mundo. Então, este é o nosso grande objetivo. E se nós ainda não conseguimos lográ-lo, eu quero trazer 4 propostas paulinas para que nós possamos prosseguir para o alto, prosseguir avante, como diria o nosso Norberto Boechat, frequentador das Comierges, frequentador do Grupo da Fé aqui em Niterói, prosseguir para o alvo. E a primeira proposta de Paulo é aquela extraída, agora sim, de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças. Nós estamos no mundo para agradecer por todas as coisas, mas invariavelmente nós reclamamos. Reclamamos se está chovendo, reclamamos se está com sol, reclamamos da pandemia, reclamamos do recolhimento, reclamamos até mesmo quando acontece uma coisa boa. Ora bola, se eu tenho o costume de reclamar, eu não posso perder o hábito. Mas a proposta de Paulo, a proposta do Evangelho de Jesus em nossas vidas é que em tudo nós possamos dar graças. Possamos dar graças quando os dias são bons, quando os dias são alegres, porque são nesses momentos que a misericórdia de Deus nos disse: vocês já fazem por merecer essa tranquilidade. Precisamos dar graças quando os dias são difíceis, porque são nesses momentos em que somos testados na nossa fidelidade ao ideal do bem. Precisamos dar graças quando a desgraça nos visita, porque a desgraça, porque o sofrimento, porque a dor é uma escola. E para passar de ano, aproveitando da metáfora do colégio, nós precisamos vencer essas dificuldades. Então, sejam em dias de sol, sejam em dias de chuva, nós precisamos trazer um sorriso no rosto e seguir para frente. Eu me recordo de uma história contada por Divaldo Pereira Franco, e eu tenho tido a oportunidade de ouvi-lo, de refletir sobre as suas mensagens,
que um dia ele foi dormir. Já era tarde da noite, aliás, Divaldo costuma dizer que ele nunca dormiu no mesmo dia, porque sempre ao se deitar já é o dia seguinte. Fez a sua oração: Senhor, obrigado pelo dia de hoje, fica comigo durante o despertar do meu espírito, durante o carreiro do sono, e dai a todos a sua paz. E quando ele já ia literalmente começar a roncar, acercou-se a benfeitora Joana de Ângeles, meu filho, e ele assustou-se. Mas o que é? Eu já tive um dia de palestras, um dia de contato com as pessoas, agora eu já vou dormir. Eu não tenho mais como psicografar, tenho mais como falar. Não, meu filho, eu quero que você refaça a sua prece. Mas a senhora, hein, agora quer interferir até na minha prece. Não, você tem livre-arbítrio. Eu quero te orientar da melhor forma de orar. E por quê? Porque você agradeceu por todas as coisas boas que Deus lhe deu. E está correto. Mas eu quero que você agradeça pelas coisas ruins que deixaram de acontecer. Mas, minha irmã, eu não sei quais são as coisas ruins que deixaram de me acontecer. Pois muito bem, meu filho, Deus é tão grande, é tão amoroso e é tão misericordioso que muita coisa deixou de te acontecer e você nem ficou sabendo. Vamos fazer a prece a ele. Eu te agradeço, meu Deus, por todas as coisas boas que me aconteceram, por todo o mal que me foi evitado, e foi dormir. Quando já ia roncar novamente, acercou a benfeitora Joana de Ângeles. E ele: não deve ser uma obsessão. Não é possível ter uma guia, mulher e freira, porque quando eu já estou quase dormindo, meu filho, vamos orar. Mas, minha irmã, eu já orei 2 vezes. Pois é, meu filho. Você agradeceu por todas as coisas boas que te aconteceram, agradeceu pelas coisas más que te foram evitadas, mas faltou um agradecimento. Qual agradecimento, minha irmã? Faltou agradecer pelas provações que te chegaram. Mas, minha irmã, quer dizer que eu sou masoquista? Não, meu filho, porque as dores que te chegaram são propostas iluminativas, são caminhos para a plenitude, são formas de te religares a Jesus. Vamos agradecer? E ele agradeceu. Pelo bem que aconteceu, pelo mal que foi evitado e pelas dores que lhe chegaram. E depois, naquele tom jocoso, costumeiro de Divaldo Franco, ele perguntou: agora eu já posso dormir? Pode, meu filho, mas amanhã, quando levantar-se, ore de novo. Ore agora e ore sempre. Porque através da oração, nós nos vinculamos aos benfeitores da espiritualidade. E com essa mensagem, Joana de Ângeles vem trazer para nós que em tudo nós devemos ser gratos ao Senhor da vida. Porque nada acontece sem que seja da sua vontade. E até mesmo esses dias de dificuldade, esses dias de recolhimento, são propostas redentoras. Então sigamos para frente. Sigamos para o alvo agradecendo por tudo. Segunda proposta, e essa eu extraio lá de Coríntios, 1 Coríntios, capítulos 13 a 16. Mas eu quero ficar só no primeiro verso, quando o apóstolo Paulo nos diz assim: ainda que eu falasse a língua de todos os homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Eu estou no mundo por um compromisso de amor. Quando eu reencarnei, alguns benfeitores espirituais, conhecidos alguns, desconhecidos outros, o nosso anjo de guarda foi lá e assinou uma promissória. Gente, sentido figurado, hein? Batendo na promissória e dizendo assim: agora o Rafael vai. Agora o Rafael está no mundo por um compromisso de amor. Agora o Rafael vai ser fiel a Jesus. Ele vai estar lá no grupo de Leôncio de Albuquerque, ele vai trabalhar junto às pessoas simples, vai falar do amor, vai falar dos ideais nobres e vai ressignificar o seu passado de injunções dolorosas, o seu passado de vícios. Daí, se queremos prosseguir para o alvo, não há como ser diferente senão amando. Amando, como dizia Madre Teresa de Calcutá, amando até doer. E esse doer de Madre Teresa de Calcutá, poucas pessoas entendem. Não é doer fisicamente, é doer porque amar os inimigos, amar aqueles que pensam diferente de mim,
amar os que têm uma proposta religiosa, uma proposta política, aqueles que me apontam o dedo em riste, é difícil, mas é possível. Porque todos nós podemos fazer essas inflexões de ternura com as outras pessoas. É bem provável que não vamos ter o mesmo amor por aqueles que nos são caros para com aqueles que nos são indiferentes. Mas não é essa a proposta. Quando miramos em a questão 887 do Livro dos Espíritos, nós enxergamos que amar os nossos inimigos é devolver-lhes o mal com o bem. Evitar a vingança, ser aquela pessoa que não desce no mesmo diapasão dos vícios. Então, nós estamos no mundo para agregar, para sermos fraternos, para doarmos de nós mesmos para que o mundo fique melhor. Porque tenho certeza que todos nós queremos um mundo melhor, mas o mundo só será melhor quando nós nos fizermos melhores. Dessa forma, dizia Mohandas Karamchand Gandhi, porque o mundo que eu quero é o mundo que eu faço, é o mundo que nasce no meu interior. Mas, quando olhamos o mundo hoje, nós percebemos que grande parte das pessoas, e eu gosto de me incluir, tá, gente? Porque quando um orador fala, os primeiros ouvidos que ouvem são os seus. Isso é da pedagogia de Deus, para que a gente se coloque sempre na posição de quem está aprendendo. E quando fazemos palestras espíritas, nós não estamos pregando para as outras pessoas, nós estamos conversando com as outras pessoas, porque nós aprendemos juntos. No mundo, as pessoas querem ser amadas, querem ser reconhecidas, querem ser aquelas dignas por seu mérito, mas nos diz a benfeitora Joana de Ângeles que isso categoriza infância psicológica. Imaginem se Jesus quisesse ser reconhecido. Imaginem se Madre Teresa, se Mohandas Karamchand Gandhi, se Albert Schweitzer, se Francisco Cândido Xavier quisessem ser amados. Eles amaram. Amaram pessoas que eram indiferentes. Amaram pessoas que muitas vezes traziam palavras jocosas em relação às suas personalidades. Amaram familiares difíceis. Eu me recordo de Francisco Cândido Xavier, quando, numa das piores provações de sua vida, um sobrinho seu foi até um jornal e disse que a sua mediunidade era um blefe, que o seu tio, Chico Xavier, era um farsante, e que tudo aquilo era um circo montado para poder projetar a vaidade do seu tio. E o jornal foi a Chico Xavier e perguntou: o que você acha das declarações do seu sobrinho? E Chico respondeu com as seguintes palavras: ele é um sobrinho querido. Jesus ama esse sobrinho meu. Quanto ao que ele está dizendo, o tempo dirá. Olha a resposta de Francisco Cândido Xavier. E o tempo disse. O tempo respondeu por mais de 450 obras. O tempo respondeu através de um homem que nunca ficou com um centavo da venda dos seus livros. O tempo respondeu pelo homem que abraçava as mulheres e os homens ricos do bairro do Morumbi de São Paulo, mas igualmente ia nas comunidades mais difíceis de Pedro Leopoldo, de Uberaba, das cercanias, para ajudar aquelas pessoas. Daí, a nossa proposta é amar. Não angariar reconhecimentos de quem quer que seja, porque as pessoas muitas vezes olharão o nosso retrato, mas não conhecem o nosso filme. Não conhecem os nossos propósitos, não conhecem as dificuldades e, ao mesmo tempo, a inclinação de nossas almas. Sigamos e prossigamos para o alvo, porque Paulo recebeu pedradas, recebeu açoites, e quando foi morrer, condenado a ser decepada a sua cabeça, ele olha para o algoz e diz: cumpra com seu dever, eu já cumpri o meu. Nossa proposta é, ao desencarnar, ter essa certeza de que cumprimos o nosso dever, que não precisa ser através de coisas grandiosas, mas pode ser com o melhor que nós pudermos fazer. Terceira proposta: quando já no final da sua existência,
Ele diz a Timóteo, que era um filho do coração, escrevendo uma segunda carta, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E aqui em uma, a gente tira 3 propostas, porque ele recomenda a cristandade. Combatam o bom combate. E combater o bom combate não é combater o outro, não é ir para as arenas guerrear por ideias. Combater o bom combate é combater a nós mesmos, numa arena íntima, onde nós encontramos os nossos vícios, onde nós encontramos o orgulho, o egoísmo e tantas mazelas que ainda pesam na nossa envergadura espiritual. Mas nos dias de hoje, nós queremos combater o outro, porque o outro tem uma opinião política diferente e chegou a eleição novamente. E nós começamos a ver os combatentes, mas o combate é interno. Nós queremos combater o outro, porque o outro torce por um time diferente, porque o outro tem uma orientação sexual diferente, porque o outro tem uma posição dentro da sociedade diferente. Não. Nós não somos adversários das pessoas. Nós somos irmãos uns dos outros. E o nosso olhar é o olhar da tolerância, é o olhar do respeito, é o olhar da fraternidade. Dizia Francisco Cândido Xavier que o outro eu devo amar e respeitar tal qual ele é, porque ele está no seu melhor projeto, na sua melhor proposta, no seu melhor tempo. Eu devo corrigir a mim mesmo. Isso é combater o bom combate, mas ele diz também, terminei a carreira. E o que é terminar a carreira? É terminar a carreira de artistas do mundo para depois cair no ostracismo? Não. É terminar a carreira de sermos fiéis seguidores de Jesus. É guardar a nossa fidelidade até o fim. Porque muitas pessoas vão chegar até nós e dizer assim, olha, você está carolas, hein? Você não sai mais do Leôncio de Albuquerque, você participa de tudo, você está em todas as lives. Bom, mas é isso que preenche a minha alma. Bom, mas é isso que me faz ter o fervor evangélico. Não liguemos para que o mundo traz até nós, porque o mundo muitas vezes vai nos trazer coisas que não são propositivas. Mas nós, quando estamos com Jesus, ainda que não sejamos a maioria do mundo, nós estamos em paz. E por fim, o apóstolo Paulo nos diz, eu guardei a fé. Não essa fé de quem acredita. Porque há muitas pessoas que acreditam que o seu time vai ser campeão. Há muitas pessoas que acreditam que o tempo vai melhorar porque hoje está fazendo sol. A crença é algo mais superficial. Essa fé que se reporta o apóstolo Paulo é a certeza. É a confiança irrestrita de que Deus está com cada um de nós. Eu escutei uma metáfora essa semana de uma oradora do Distrito Federal dizendo assim, se eu coloco algo na minha mão e abro a mão, aquele objeto vai cair. Nós temos essa certeza. E essa certeza advém de uma lei chamada gravidade. Nada fica parado no espaço, a não ser que consiga reverter a lei da gravidade. Nós podemos utilizar o mesmo raciocínio para entender a fé. Se nós somos visitados por qualquer tipo de dor ou de dificuldade, a fé é essa certeza do amor de Deus, da misericórdia de Deus, porque se vem até nós, é para o nosso bem. Essa é a nossa certeza. E a última proposta de Paulo de Tarso, porque nós precisamos fechar as reflexões, está lá em Filipenses, quando ele nos diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus, que é o meu modelo e guia. Tudo posso naquele que me amou sem esperar qualquer tipo de recompensa. Tudo posso naquele que abriu os braços numa cruz de martírio e ainda perdoou-nos indistintamente. Tudo posso naquele que em João, capítulo 15, versículo 15, nos disse que seria o amigo de todas as horas. Tudo posso, lembrando a música do Carlinhos, da nossa casa de Leôncio de Albuquerque, naquele que em João 14 disse aos seus apóstolos, e apóstolos somos nós,
se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai para que ele vos envie um outro Consolador. O Espiritismo, que hoje é a luz dos nossos dias. Tudo posso, que conforme uma oração chamada Pegadas na Areia, quando eu e Jesus estávamos caminhando na praia, e no momento das maiores dificuldades eu olhava para o chão e não via as pegadas do Mestre, e eu fui: Mestre, onde estavas tu? Nos piores momentos da minha existência, eu não via as suas pegadas. É porque naqueles momentos você via as minhas pegadas apenas te carregando no colo. Tudo posso naquele que me carrega no colo. Naquele que sara as minhas feridas, mas que também sabe que as feridas igualmente me libertam para o alvo, que é a vivência da espiritualidade, que é a vivência da imortalidade, que é a vivência do amor. Nossas reflexões desta manhã, então, são essas. Nós prosseguimos para o alvo. Esqueçamos o que ficou para trás e sigamos com Jesus, procurando ressignificar os nossos passos. Eu parabenizo a Casa de Leôncio de Albuquerque pelos seus 69 anos. Parabenizo a cada um de vocês, que são os trabalhadores que deixam essa casa em pé, nobre, fazendo o seu trabalho no bem. Parabenizo por essa iniciativa que durante toda essa quarentena as lives estão chegando. O André Trigueiro, com a sua palavra doce, ao mesmo tempo assertiva, de grandes reflexões, atingiu, e eu vi ontem, mais de 1000 corações trazendo o direcionamento para Jesus. E nós podemos terminar fazendo a oração do Pai Nosso, fazendo uma oração que nos abraça a todos, mas de uma forma diferente. Lembrando de Monsenhor Horta, que depois de ser um padre, um monsenhor na vida física, ele se faz, enquanto espírito, amigo de Francisco Cândido Xavier, porque nós não somos adversários por termos religiões diferentes. Nós convergimos para o mesmo propósito, que é Deus. E no Parnaso de Além Túmulo, livro que Chico escreveu em 1932, o seu primeiro livro, ele deixa uma oração vazada de amor, de caridade e de perseverança, dizendo assim: Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor. Prossigamos para o alvo. Um grande beijo, um bom dia e tudo de bom. Tchau, tchau.